E hoje, nesse nosso episódio, essa porta se abriu, convidando vocês a vir para o nosso Prosa de Quarta. Ao longo do episódio, vocês vão descobrir por quê. Olá, eu sou a Sofia. E eu sou o Edu. E esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre educação, arte, cultura e muito mais. É isso aí. Edu, para você ver como o nosso prosa tem caminhado de um jeito tão orgânico, que esse episódio ele nasceu de uma fala sua nos episódios anteriores, e aí foi dando alguns insights, algumas ideias, e olha só, chegamos hoje no episódio pensando sobre as coisas, né? A vida das coisas, será que as coisas falam, as suas histórias por trás dos objetos que parecem inanimados, mas eles vivenciaram, eles passaram por vivências com outras pessoas, com outras vidas, com outras histórias, quem pegou aquele objeto, quem produziu o objeto. Olha que coisa orgânica que foi vindo no caminhar do prosa, Edu. Achei incrível essa sua ideia. Você pegou uma frase que eu falei lá atrás, num dos episódios, e daí surgiu um episódio inteiro. Muito legal, adorei, Sofia. Mas, assim, achei legal essa ideia de a gente trabalhar com a vida das coisas, né? Quer dizer, os objetos que estão à nossa volta. E eu gostaria de começar com uma imagem bem simples, mais simples que a gente pode imaginar. Um objeto que faz parte do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente nem se dá conta, que é um tijolo. Queria começar por essa imagem, Sofia. Legal, interessante, né, Edu? Pensar no tijolo, que é algo inicial e que pode construir tanta coisa, e fazendo aí um link com o último episódio, a construção da escola, né? E eu também tenho essa mania de pensar nas coisas assim, Edu. Por exemplo, eu vou puxar uma outra imagem também super simples, e aí agora o pessoal vai entender, que é a porta que abriu aí o início do nosso prosa, né? Eu tenho essa mania, quando eu vejo, geralmente estou passeando por um lugar diferente, ou até um lugar mesmo que eu frequento, mas tem uma porta diferente, com algumas marcas do tempo, eu tenho essa mania de perguntar, o que será que essa porta falaria? O que ela contaria se ela falasse? O que ela contaria? Que histórias ela guarda, né? E eu acho isso muito interessante, pensar nessa parte inanimada das coisas. Exatamente, porque quando a gente olha com esse olhar os objetos, eles nos contam coisas, né? Essa porta azul maravilhosa que estava na abertura do nosso episódio, quantas pessoas passaram por essa porta? Quem fechou? Quantas vezes essa porta foi fechada? Quem que ela deixou para fora? Quem que ela guardou? Olha quantas histórias uma porta, um simples objeto pode trazer. Quantas histórias, né? E aí vem uma pergunta, que na verdade é a pergunta guia da nossa prosa de hoje. Por que será que a gente olha para um objeto e sente que ali tem alguma coisa, mas a gente não sabe explicar exatamente o que é, mas sabe que tem alguma coisa? E aí vem essa ideia, né? Será que essa coisa pode falar? Aí quando eu falei é um ser inanimado, ou será que ela traz alguma vida, ainda que seja numa metáfora, né? Por ali. Eu acho que o primeiro movimento nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão de hoje, justamente é isso, né? Ajustar essa pergunta. Não, é claro que não que as coisas falariam, a porta não ia começar a abrir e fechar e sair um som para conversar com a gente, ou o tijolo criar uma boquinha e papear com a gente. Mas o que vem por trás de tudo isso? Quais as perguntas e reflexões que vêm por trás desses objetos que estão na nossa vida, né, Edu? Exatamente. É como se elas falassem, mas não em palavras. Elas têm uma maneira diferente de se comunicar com a gente, esses objetos todos. Aí eu penso nas marcas desses objetos, né? No desgaste, no símbolo, nas camadas de tempo. Me fez relembrar aquelas cenas de casas antigas que às vezes vão em restauração e você começa a tirar as camadas de tinta e vai vendo o que tem por trás, né? Isso me fascina demais. Eu fico realmente pensando
o que essas camadas de tintas viram. Se ela falasse para mim, o que ela ia me contar? É verdade. E para mim, uma coisa que me toca muito é o chão, né? O chão gasto. Às vezes, em São Paulo é muito comum você ter restaurantes que foram construídos dentro de casarões antigos. Então, eram casas que foram construídas no início do século XX, final do século XIX, casarões lindíssimos, e que são transformados em restaurantes. Daí você vai no restaurante e você começa a caminhar por aquele chão. Muitas vezes é um ladrilho hidráulico que quase não se usa mais, e está todo gasto, é um assoalho de tábuas largas, que está todo gasto também. Você fica, gente, quantas pessoas passaram por aqui, né? São as próprias paredes, às vezes eles descascam o reboco e fica à mostra os tijolos. Isso tem até um charme do ponto de vista arquitetônico, mas para mim é mais do que um charme, essa coisa da insistência, né, do objeto, falar, olha, eu estou aqui, estou há muito tempo. Isso é muito uma coisa que me toca muito, Sofia. Edu, a mim também. Eu acho isso poético. Isso que você foi descrevendo, eu fui vendo, né? E eu acho que a gente vai ampliando mais ainda essa reflexão, né? Esses objetos, além da história, eles também podem dizer algo das relações. Quando você aí trouxe os exemplos, né? Quem passou por aqui, ou quem pisou nesse chão, quem entrou por essa porta, mas também quem não pôde passar por aquela porta, ou quem nunca teve acesso àquele chão, vai trazendo, assim, uma carga de perguntas, de reflexões que eu acho muito rica. E não tenha dúvida. E a partir daí, a gente começa a perceber que não é, na verdade, sobre o objeto em si, mas sobre a leitura que a gente faz do mundo que está à nossa volta, né? Porque, assim, como eu dei o exemplo do restaurante, a maioria entra no restaurante e é um restaurante. Nem todo mundo entra num restaurante e tem essa experiência, estabelece essa relação com o piso gasto, com a tábua, com o tijolo da parede. Mas, para mim, fica isso daí. Então, é muito, não do objeto em si, mas da leitura que a gente faz desse mundo material à nossa volta. Sim, Edu, e olha como a gente está conectado. Eu também, né? Acho que vão achar que a gente é meio louco. Imagina, eu entro no restaurante e como? Vou lá para ver qual é o cardápio, bom ou não. Não, eu também tenho essa sensação. Então, acho que foi muito interessante essa conexão lá atrás, quando você fez esse comentário e a gente trazendo para cá, que eu também tenho essa percepção. Então, se você for levar para essa leitura de mundo, essa leitura do nosso entorno, como você comentou agora há pouco, essa leitura é uma leitura que ela não vem pronta. Muitas vezes a gente vai construindo, vai refletindo, vai analisando, e aí realmente vai ter um olhar diferente. Aí, voltando para o exemplo do restaurante que você trouxe, eu gostei daí do exemplo do restaurante. Ele não vai ser só o restaurante, ele vai trazer muitas outras coisas ali para a gente poder refletir, e ser o papo do jantar. Já estou pensando até no jantar, Edu. Legal. E é curioso, Sofia, porque quando a gente pensa em objetos falando, né? Tá aí falando mesmo, né? Não só narrando uma história ou expressando a. Quando a gente pensa em objetos falando, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquela imagem dos desenhos animados. Para mim, pelo menos, é o que vem. É verdade, Edu. No primeiro momento, me vem Toy Story. Qualquer um deles, né? 1, 2, 3. Nossa, dos brinquedos. Então, aquela. Que até a gente, como adulto, fica imaginando: será que realmente quando a gente dorme eles não vão ter a vida deles, né? Eles caminhando, falando. Então, na hora, quando pensei nisso, a gente falando dos desenhos, claro, tem muitos, mas Toy Story me veio na mente em primeiro momento. E talvez o interessante seja talvez perguntar por que a gente precisa dar voz explícita aos objetos, né? Quer dizer, o ser humano tem essa qualidade de animar o inanimado, né? E a gente tem vários mecanismos mentais, desde aquele mecanismo, tem até um nome que me foge na memória agora, que é quando você olha para uma nuvem e você vê um ursinho, você vê um dragão, né? Então, a gente está o tempo todo
estabelecendo relações com o mundo real. Por exemplo, quantas montanhas o homem olha para uma montanha e fala, nossa, aquilo lá parece uma mão apontando para cima, e dá o nome de o dedo de Deus, que tem lá em Teresópolis. É verdade. É engraçado isso, né, Edu? Eu acho que é uma necessidade da gente, do ser humano, de repente, de forçar essa escuta. Porque talvez essas coisas já estão ali dizendo da forma delas, não com as palavras humanas, com as palavras que a gente usa, mas a gente às vezes não consegue escutar. E talvez esse seja um subterfúgio humano da gente trazer tudo para algo mais palpável para a nossa realidade, né? Para o nosso entendimento. Na verdade, eu penso que o ser humano ele é comunicação na sua essência. Então, eu comunico com os outros, comunico comigo mesmo e comunico com o mundo exterior. E muitas vezes eu vou até além, eu me comunico com o mundo até o sobrenatural. Daí eu crio coisas do sobrenatural, quando aquilo que é natural, aquilo que é a realidade objetiva, não é o suficiente para a minha vida. Daí eu crio a música, eu crio a arte, as artes plásticas, as artes visuais, que vão além dessa realidade figurativa, tal como a gente conhece, né? Mas voltando à questão dos filmes, quando você falou do Toy Story, daí começou a falar de objeto inanimado, que é animada, me veio um outro filme na cabeça, que é A Bela e a Fera, que é um filme muito bonito, e ali você tem objetos como o candelabro, tem o relógio, tem os bule e as xicrinhas, que eles falam, sentem, aconselham. Então, esse recurso de dar vida aos objetos, quer dizer, ele não é um capricho isolado assim do homem, né? Ele revela algo um pouco mais profundo sobre a maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente organiza esse nosso mundo. Veja você, no caso do filme da Bela e a Fera, os objetos com o rosto, como o caso do relógio, né? Ou o movimento, ele sempre está revelando algo de humano. Quer dizer, eu crio, eu animo, eu dou vida àquele objeto, mas na verdade para revelar algo de mim mesmo. É mais ou menos isso que eu sinto, Sofia. E a gente atribui os sentimentos, né? Então, no caso da Bela e a Fera, a senhora Potts, ela encarna o cuidado. O Lumière, que é aquele candelabro muito engraçadinho, ele é o entusiasmo. O relógio é a prudência. Olha que interessante, você tem aí virtudes, qualidades humanas sendo colocadas nos objetos. Ai, Edu, adorei essa lembrança. Quando eu pensei em Toy Story, não me veio a Bela e a Fera, mas aí você falando, nossa, é verdade. Aqueles objetos tão fofinhos lá com a carinha, com esse olhar, né, humanizado, com os sentimentos, com tudo isso que você descreveu, muito interessante. E aí eu acho que eu vou ampliar essa nossa reflexão. Eu falei que acho que era uma saída, né, do ser humano, mas se a gente for pensar mesmo, muitas tradições trazem nas suas culturas esse entendimento do mundo de uma forma animada. Olha que interessante, se a gente for ver e analisar algumas situações aí mais passadas, antropológicas. Então, muitas vezes, a natureza, os objetos, eles trazem esse espírito um pouco mais ligado a uma questão humana e não totalmente inanimado. Olha que interessante, como os desenhos também, né, trazem esses ensinamentos. Aí eu vou pensar em contos populares que trazem visões assim. Então, aí, por exemplo, voltando no teu desenho, ai, amei, acho que eu vou querer assistir de novo, faz tempo que eu não vejo a Bela e a Fera. Imaginar o castelo, né? Então, o castelo, ele também acaba vivendo as sensações que os personagens ali está acontecendo com os personagens. Nossa, me fez lembrar de sensações muito, muito interessantes. E que isso não é novo se a gente for pensar na história da humanidade. Não é uma invenção da Disney, né? Isso se perde no tempo lá para trás.
Isso, e eu acho que um pouco é isso também, quando a gente fala que a gente às vezes não escuta as coisas, também a gente às vezes deixa de ver, né? E aí é tentar trazer para o visível o invisível. Então, é um recurso, de repente, de externalizar os conflitos internos, como você descreveu a característica dos personagens lá da Bela e a Fera. Se a gente for pensar dos brinquedos também, né? Cada um é medroso, o outro é o galã, o outro vai querer enfrentar tudo e todos. Então é muito interessante você ficar pensando nessa simbologia dos objetos. E aí, não posso deixar de alinhavar uma música no nosso caminhar, me veio Claro que aí. não, claro que não. Não é, Sofia tem é que ter. música. Posso não cantar, posso não tocar, mas eu falo da música. Sabe o que me veio aí, Edu? Chico com Construção. Opa! Uma música forte, uma música pesada, uma música que a própria melodia, ela parece que traz aquela rotina, aquela repetição. E é muito interessante que parece que até isso que a gente está conversando na letra da música, ela meio que se inverte. Parece que as coisas estão contando a história daquele homem que se coisificou, que no final, né, ele não é nada, como naquela frase, subiu a construção como se fosse máquina. Então, Nossa, é algo para a gente refletir bastante, hein? não, sem dúvida. Quando você destaca essa frase da letra da música, é uma coisa de arrepiar, porque assim, é a própria é a desumanização total do homem. E o Chico, ele constrói essa música, a letra dessa música, de uma maneira é magistral, é uma coisa assim absurdamente bonita, porque ele trabalha com palavras proparoxítonas no final da frase. Olha aí, na frase que se você destacou, subiu a construção como se fosse máquina. Máquina. Isso aí. Trôpego, ele fala, ele vai o tempo todo está usando proparoxítonas. E isso traz uma força para a poesia, para a poética da música muito forte. A palavra proparoxítona dá nessa música um contraponto que marca muito a força dessa letra. E ele não poderia, de maneira nenhuma, escolher uma outra palavra melhor para colocar nessa frase aí. Mas eu gostaria de retomar, né? Você ia falar, Sofia? Não, é verdade. Eu fiquei pensando quando os alunos falam: para que eu tenho que saber oxítona, paroxítona, proparoxítona? Olha só, para você analisar uma música de Chico e ver que ela tem algo muito mais do que só meras palavras, né? É verdade. A gente não dá valor para as coisas que a gente aprende na escola. Na verdade, assim, eu sinto que a escola precisa trazer mais para a vida cotidiana as coisas que as crianças aprendem lá. Para que eu vou saber paroxítona, proparoxítona? Às vezes, para construir um poema, para poder fazer uma compreensão de uma música, de uma canção, né? É verdade. Eu queria, quando você tocou essa coisa da música do Chico, retomar um pouco aquela imagem lá de trás, do começo, e chamar atenção para a relação que a gente estabelece com esses objetos e trazer de volta essa questão. E, para isso, eu quero chamar, então, o nosso quadro Pergunte a Sofia. Sofia, a pergunta é, eu vou contextualizar um pouco para fazer a pergunta, porque sou eu mesmo que vou fazer para você hoje. É sabido que as crianças, elas elegem algum objeto para ser o seu objeto preferido. E elas não largam desse objeto de jeito nenhum. Os psicólogos chamam isso de objeto transicional. Ele traz apoio, ele traz segurança para a criança. Pode ser um paninho, pode ser um brinquedo de pelúcia, pode ser um outro brinquedo qualquer. Agora vem a pergunta, e ela é bem pessoal, Sofia. Sofia, você teve na sua infância algum objeto preferido? E se você teve, que lembranças você tem dele? Olha, Edu,
Pensando agora nessa sua pergunta muito interessante, eu não consigo te elencar um brinquedo especial ou um bicho de pelúcia. Vieram vários na mente, mas algo assim, dessa lembrança que não me largavam, na verdade eu não queria largar, é bem curioso porque não é um brinquedo, é a minha mamadeira. Inclusive ficou comigo mais do que o comum. E aí é interessante, sabe, Edu, você falando agora com todos esses pontos que você foi trazendo, realmente eu acho que ela era algo, ali era um objeto, hoje olhando para trás, que era um objeto que ia mais além do tomar o meu leite do dia, né? Era um objeto que trazia um cuidado na hora que a minha mãe fazia e me entregava, era uma rotina, então eu lembro da primeira ida à escola, eu levei na lancheira. Ai, era a presença, acho que daquela, né, daquele cuidado, tudo. Então, eu acho que muitas vezes é isso que você falou, é bem interessante, né? E aí ampliando para os objetos de infância, ou os objetos que vão ficando na história. Nem sempre é a coisa em si, né? Mas o que ela guarda, quando a gente abre aquela caixa de recordação, né? Você vai lembrando da história. De alguma forma, esse objeto fica falando com a gente, né? Não tenho a minha mamadeira guardada, mas ela me veio na memória muito, muito concretamente agora, quando você me fez essa pergunta. Que legal, Sofia, que legal. Agora estamos sabendo que Sofia teve uma mamadeira. Legal, E, muito fi- bom. e ficou muito tempo comigo, Edu, nem vou falar até quantos anos. Agora, voltando mais uma vez lá no começo, a questão do tijolo, né? Quando a gente começa a aprofundar essas questões, meio que filosofar em cima disso, começam a surgir outras perguntas, né? Quem construiu, quem fez aquele tijolo, né? Quais são as pessoas que mexeram naquele barro, que saiu o barro, que amassou o barro, que, em suma, fez o tijolo. A mesma coisa na porta, né? Quem abriu a porta? Quem construiu? Quem instalou aquela porta? Quem foi a pessoa que apertou a dobradiça, o parafuso que segurou aquela dobradiça? Todas essas pessoas anônimas e que se perderam na história, elas contribuíram para que aquela porta estivesse ali naquele momento. E são essas algumas perguntas que vêm quando a gente começa a filosofar a respeito desses objetos. Interessante, Edu, que essas suas perguntas, elas são bem positivas, mas ela vai ter alguma outra mais incômoda no meio desse caminho também, né? A gente comentou, acho que no começo aqui. E quem não abriu a porta, não passou pela porta, ouviu essa porta fechada de uma forma com que, né, impedisse esse caminho, ou mesmo o tijolo, quem não pôde ter esse tijolo na construção de algo para ela, né? Então, para quem não assistiu nosso último episódio que fala da escola, tem Opa! né, esse link, né? A construção da escola não é só ter o prédio, o edifício. Então, eu começo a analisar esses objetos todos como essas testemunhas silenciosas e que a gente tem que fazer a careação, né, as perguntas para tentar buscar esse caminho positivo, mas também algumas coisas que precisam ser desveladas no meio desse caminho, coisas que não foram escritas, histórias que não ficaram por contar. Mas elas guardam, elas marcam essas relações humanas e sociais onde esses objetos estavam envolvidos, né, Edu? O tempo inteiro, em todos os lugares, e trazendo, então, a questão, esse olhar para a escola, a gente tem os corredores, as carteiras, os muros, né? Mesmo quando você vai assim na vizinhança, na rua, as casas antigas, os portões, as janelas. Isso está presente nas cidades, nas calçadas, na maneira como a cidade é organizada, né? O jeito que uma rua foi construída. Tudo isso conta a história. Mas mesmo quando alguém não está contando, porque quando uma pessoa constrói uma casa, daí outro vai construir outra, e vai se criando uma vizinhança. Isso é uma história que está se desenrolando ao longo do tempo. E quando a gente traz isso para o presente, talvez surja uma tensão até importante. Porque
Veja você, hoje quase tudo é descartável. A gente está falando muito desses objetos, são objetos que ficam ou que ficaram, que vai desde a mamadeira da Sofia até a porta antiga do casarão e tal. Mas o que a gente está vendo no mundo de hoje é um mundo descartável, onde tudo pode ser substituído, tudo pode ser descartado com uma rapidez absurda, Sofia. Edu, eu acho que esse ponto aí é um ponto muito importante para a gente vir aí na nossa conversa também, né? Então, quando a gente traz essa ideia, que você falou, a mamadeira não está mais aqui no concreto, mas está na lembrança, né? Os casarões, nossa, isso assim, eu tenho visto muito na minha região uma grande discussão da questão da verticalização da região, e aí as casas antigas vão sendo demolidas, as histórias vão indo embora. Então, se for pensar nos objetos do dia a dia que não duram, então, nesse caminhar também as histórias parece que muitas vezes elas não duram. Não que a gente vai ter que, né, não se pode mais evoluir, construir, a gente entende que existe esse caminhar, mas é que eu acho que é importante buscar um equilíbrio, porque senão realmente essas histórias elas vão se tornando descartáveis como os objetos. Isso. Você falou da sua região, e eu li isso mesmo, eu li na imprensa, algum tempo atrás, o processo que está acontecendo em Santos, que está perdendo os casarões. E Santos tem uma parte histórica que é a coisa mais linda de construções do século XIX, do início do século XX, umas coisas maravilhosas na parte antiga da cidade, que parece que está indo embora, né, Sofia? É verdade, Edu, é verdade. Está sendo algo bem assim complicado de conseguir um equilíbrio aí, né? É difícil e a gente fica pensando uma pergunta também que acho que incomoda. Se tudo vai sendo desmanchado, se tudo vai sendo descartado, pode ser substituído, o que deixa de ser lembrado? Né? Não que a gente não vá substituir algumas coisas, eu substituí a mamadeira pela caneca, né? Mas ela continua na minha lembrança de uma forma concreta, né? Eu consigo imaginar e trazer e conseguir desenvolver o sentimento que ela traz ali, a história, e transformar numa história para contar. Então, acho que é importante a busca desse equilíbrio, né, Edu? Sim, porque se a gente não buscar esse equilíbrio, a gente vai ter perdas muito significativas. E eu me pergunto, será que de alguma forma a gente está perdendo essa relação com o tempo que está inscrito nas coisas? Isso me remete à maneira como a arquitetura espelha o momento em que os edifícios foram construídos. Porque cada época tem um momento específico. E aquela construção, naquele momento, espelha aquele momento histórico. Sim, acaba sendo uma fotografia, né? Eu acho, para mim, é muito bonito analisar a arquitetura por esse lado, é algo que bate meu coração, assim, lá atrás, se eu não tivesse ido para o lado do magistério, talvez eu teria ido para a arquitetura, porque eu acho isso muito, muito bonito, essa mistura com a história, com a antropologia, com a parte social, então é algo para que se analise muito, né, essa questão da arquitetura. Inclusive aqui na região tem um pessoal que tem um grupo que vai tirando fotos dessas construções, tanto prédios, edifícios como casas, e vão fazendo essa análise histórica, arquitetônica. Eu acho isso sensacional. Isso é importante, precisa mesmo. Preservação da memória, né? Isso, é isso mesmo, Edu. Falando em memória, falando em história, chegou a hora do quadro Pergunte ao Edu. Vamos lá? Opa, vamos lá, Sofia. Edu, falei que por conta de história chegou a hora da pergunta, porque a pergunta vem de um professor de história, o professor Ricardo de Praia Grande, e ele traz a seguinte pergunta: como é que um objeto comum, coisa corriqueira do dia a dia,
pode ajudar a gente a entender processos históricos e sociais? Meu caro professor Ricardo, que alegria receber sua pergunta, agradeço muito. E agradeço porque ela nos permite ampliar essa nossa prosa aqui. A sua pergunta, Ricardo, ela é bastante ampla e eu vou começar tentar responder, né, a partir de uma reflexão feita a partir de duas imagens. Então, eu vou convidar todo mundo a ver uma imagem que é uma foto de um sobrado antigo da cidade de São Paulo. Mas poderia ser um sobrado antigo de qualquer cidade do interior de São Paulo. Eu digo interior de São Paulo porque é a região que eu conheço, mas provavelmente outras regiões do Brasil têm sobrados parecidos com esse. Eu vou colocar na tela aqui e vou fazer algumas reflexões a partir daí. Então, vocês estão vendo aí um sobradão. Um sobradão não, um sobradinho. Na época a gente falava um sobradinho. Na cidade de São Paulo. Então, ele tem algumas características. Quando a gente bate o olho, a gente sabe, puxa, é um sobradinho de vó, casa de vó. E ele tem algumas características. Ele tem a janela, tem essa entrada com duas colunas. Ele tem um jardim. Muito provavelmente, o jardim original não era esse. Muito provavelmente o jardim era um jardim mesmo com flores, mas depois, com o passar do tempo, a família teve um carro e teve que estacionar o carro. O jardim foi destruído e abriu esse espaço aí na frente para colocar o carro. Eu estou supondo isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, ainda fica um espaço de um banco. Tem um banco de madeira ali na lateral que nos permite imaginar que as pessoas sentam para conversar. Então, você tem um espaço de convivência ali. E a casa, ela conta história, né? Ela tem, assim, tem uma janela que é de madeira, tem as vidraças, tem as colunas. Então, esse é um estilo de casa que a gente tem uma relação afetiva. Contraposição, eu queria convidar todo mundo a olhar uma outra imagem, que é deste outro sobrado mais contemporâneo, e que, se vocês perceberem, ele é muito, como dizer, muito impessoal. Você não tem uma marca. Existe um jardim na frente, mas é um jardim que não é para ficar, é só passagem, não tem um banco para sentar, as folhagens não existe, como tinha um jardim no outro, fica claro e evidente para a gente que quem colocou essa folhagem foi um paisagista, que não tem nenhuma relação com a família, com a casa. A escala da frente da casa é uma escala que não é confortável para a gente, deixa a gente numa situação muito diminuída, né? Então, é uma casa que parece que falta alma, ela não conta uma história, ela parece que quem mora aí dentro não tem uma relação assim muito afetiva com a construção, né? E quem olha de fora também não se sente acolhido por esse estilo arquitetônico. Pelo menos essa é a minha visão. Nesse sentido, eu gostaria de trazer a Sofia de volta para a gente conversar aqui, refletir sobre isso. Sofia, o professor Ricardo pergunta sobre em que maneira a arquitetura, as construções podem refletir momentos da vida, né? E a gente viu um sobrado de um momento antigo, do momento lá para trás, e um mais contemporâneo. E quando a gente fala desse momento lá para trás, a gente está falando de uma época em que havia, por exemplo, uma relação de vizinhança. As pessoas se visitavam, as pessoas iam na casa do outro. Então, parece que as casas elas refletiam esse momento histórico. Como é que você vê isso daí? Olha, é interessante, né, Edu, como a gente puxa essa análise. E aí, comparado à outra imagem que você trouxe, realmente parece isso, que a casa ela é mais superior no sentido mesmo de tamanho.
as pessoas e que elas estão ali como para encobrir, para talvez dificultar o convívio, para chegar já com o carro e dali entrar. E é bem interessante, né? E aí, se a gente for ampliar, pensar na construção dos edifícios, né? Se a gente for pensar, existem edifícios hoje mais modernos que é uma dificuldade imensa de você entrar, né? Então, alguns elevadores que, por exemplo, para você pegar, você não tem mais o número para você apertar, você tem que falar onde você vai em prédios prédios não de residência, né? Prédios comerciais, isso. Então, assim, bem interessante essa análise. Adorei as duas fotos que você trouxe para refletir essa pergunta do professor, né? Acho que a pergunta dele veio com o ar das disciplinas, das práticas dele, que envolve história, envolve sociologia, envolve filosofia. E aí eu quero fazer já esse gancho que a gente sempre faz nas nossas reflexões, às vezes mais filosóficas, musicais, teatrais ou cinematográficas, para a educação. Então, vem mais um pontinho que eu acho que a gente pode costurar nesse nosso tema de hoje, que eu acho bem interessante. Quando a gente pensa nessa nossa prática de professor, a prática do ensino-aprendizagem, que, mais uma vez, a gente traz, acho, com essa discussão, que o ensinar não é só o conteúdo, mas também o organizar a formação do olhar, né? Essa forma de leitura que até um tempo atrás você chegou a comentar, que não é só ler o texto, e sim a leitura do mundo, né? Isso mesmo. Quando a gente fala em leitura aqui no nosso prosa, na nossa roda de conversa, Sofia, leitura para a gente é leitura do mundo, dos espaços, dos objetos, dos vestígios, daquilo que veio de uma outra época e chegou até a gente. São testemunhas, na verdade, né, de outros tempos, né? Ou seja, desenvolver nos nossos alunos essa capacidade de perceber aquilo que não está explícito, mas que está implícito nas coisas, né? Quando você pega um objeto que tem um cabo de madeira e você percebe que essa madeira ela está bem lisinha, bem brilhante, bem gasta, tem história aí. Quantas mãos pegaram nesse objeto, né? Então, tudo isso e a capacidade de ler isso daí é o que a gente precisa contribuir para desenvolver nos nossos alunos, pelo menos é o que eu penso. Não, eu também, Edu. E aí volta aquela nossa costume da pergunta, né? Quando a gente perguntou, o tijolo, como ele veio para aí, a porta, quem passou por aí. Então, dos nossos alunos, a possibilidade de fazer as perguntas, muitas vezes diante de algo que parece comum demais. Mas para ser questionado, não vou fazer uma pergunta, imagina, tão óbvio, não. Às vezes, atrás dessa pergunta tão comum, diante de uma situação tão comum, é uma pergunta que vai puxar assuntos que são importantes para essa formação, para trazer lembranças. Muitas vezes, quando você falou aí, o que vem na lembrança daquele material de madeira, né? Objetos, por exemplo, que fazem parte da família, talvez até fazer com que o aluno leve isso para uma discussão em casa, né? Buscar objetos antigos. Eu, por exemplo, fotografia, eu acho sensacional aquelas fotografias que passam, que eram da minha avó, da minha bisavó, e ainda estão aqui comigo. Então, eu acho isso bem interessante de colocar esse gosto dessa busca pela história. Às vezes tem objetos que passam de geração em geração e eles acabam sendo disputados pelos herdeiros, não pelo seu valor monetário, mas pelo seu valor afetivo que tem na família, né? Então, os netos, os bisnetos vão disputar uma mesinha que pertenceu à bisavó. Não porque essa mesinha tem um valor no mercado, mas porque traz história da família ali. Quanta coisa aconteceu, né? E aí vou convidar para a gente já estar encerrando o nosso episódio, voltar de novo à nossa imagem do tijolo, que está lá no comecinho, que é um objeto simples, mas, assim como a porta, mas atravessado por tempo, por relações e por histórias. E no fim disso tudo, né, Edu, esses objetos tão simples, tão corriqueiros do dia a dia, talvez eles nunca tenham parado de falar do jeito deles, trazer
a fala da forma deles, e nós que talvez desaprendemos a escutar e precisamos voltar a trabalhar essa sensação. Verdade. E sempre que possível, trazer essas questões para a nossa prática pedagógica, né, Sofia? Porque Assim, né, isso, Edu? isso a gente vai acabar dando um sentido maior ao nosso trabalho pedagógico. Sim, eu acho que todos esses assuntos que a gente vem trabalhando, e foi sempre a intenção do prosa, né? De repente pegar um assunto, olha, a gente começou do tijolo e da porta, e ele virar algo que pode ser colocado na prática pedagógica, e naquela prática pedagógica que vai ser costurada, alinhavada, que é a nossa intenção, né? Da leitura de espaços, de objetos, da cidade, atravessando daí várias áreas. E aí a gente vai falar da história, da geografia, da arte, da sociologia, da matemática. Eu acho que a gente consegue alinhavar tudo e mais um pouco. Não tenha dúvida. E você me faz lembrar que esse objeto pode ser, por exemplo, uma árvore. Uma árvore que a comunidade impede que seja cortada, porque ela faz parte daquele ambiente. Pode ser um casarão que conta um pouco da história daquele local. E daí eu me lembro de um reader, de um pequeno livro para didática que eu escrevi em parceria com meus dois amigos, a Elizabeth Preche e Ernesto Pasqualin, chamado Swallow Valley. Era um paradidático de, olha, a Sofia tem esse livro. Sou sua fã de todos vocês três. Nesse livrinho a gente conta, eu não vou dar um spoiler, mas é a história de um sexto ano que decide lutar pela preservação do Swallow Valley, o Vale das Andorinhas, porque ele tem a ver com a origem, o início da formação daquela cidade. E daí tem uma história incrível que acontece, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas essa é uma maneira que a gente encontra de trazer essas questões para dentro da sala de aula. Que isso começa a dar sentido, porque assim como o aluno vai ver ali no paradidático, um sexto ano, que lutou pela preservação de algo da cidade, talvez o nosso aluno ele acaba se envolvendo com alguma ação de preservação de algum patrimônio local. Com certeza, Edu, e é muito legal a gente pensar nessa fala, né, nessa sensação de plantar essa vontade neles, e que a gente consiga carregar por essa semana, até a nossa próxima prosa, e refletir. O que será que a gente pode plantar dessa intenção de manter, né, de ficar algo que possa ser diferente para aquele grupo através de uma mudança, de repente, de atitude. Os meus alunos que foram lá do sexto ano, quem sabe, se assistirem aqui, vão lembrar do Reader. E fica a pergunta, um desafio, uma lição de casa para a semana que vem, Sofia. Vamos fazer um convite de uma lição de casa, quer dizer, levar essa pergunta, né? Assim, o que você lembra? Que coisa te traz, né? Que objeto te conversa? Tenta olhar à sua volta e ver assim, o que conversa com você no seu dia a dia. E vai ter um porquê, como eu desenvolvi aí o porquê da minha mamadeira. E com isso, a gente está encerrando o nosso prosa de hoje, mas a gente não pode encerrar sem avisar que já está disponível lá no Substack, no perfil do Prosa de Quarta, do Substack, uma série de atividades para serem trabalhadas em sala de aulas, em várias disciplinas escolares. Está lá disponível, é pegar e usar. Isso aí, Edu, com várias informações que a gente conversou aqui sobre os filmes, sobre a música, sobre os livros, e que os nossos colegas consigam ter isso como incentivo para essa busca aí de voltar a conversar com as coisas, não achando que está todo mundo ficando louco de conversar com a porta e com o tijolo, por favor, né? Exatamente. É isso, pessoal. Então, aproveita para dar um like no vídeo aqui, espalha essa notícia para os seus colegas professores, para os seus alunos também. Nós estamos abertos para sugestões de outros temas. E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Um abraço. Tchau, tchau. Até quarta.